fazer a minha saudação inaugural aqui dessa nossa audiência pública, tanto com uma suspeição em especial por nós estarmos hoje na Câmara Federal, por trazer a discussão do microcrédito dos nossos programas estaduais para essa casa, por entender, como na condição de deputado federal também, que este plenário, essa comissão, a nossa comissão de trabalho, de administração de serviço público, pode gerar uma matéria que há de ser versada nacionalmente como uma política de microcrédito brasileira, de pulverização de recursos, de fortalecimento da base produtiva do Brasil, a fim de proporcionar e gerar a inclusão efetiva daqueles que hoje são economicamente ativos, mas não são reconhecidos ainda, muitas vezes, pelos nossos governos municipais, pelos governos estaduais, e por muitas vezes o próprio governo federal, pela carência, pela ausência, ou mesmo pelo distanciamento que existem entre os bancos federais que operacionalizam o programa de microcrédito do governo federal e a sua base efetiva de clientes a ser beneficiado. E eu tenho certeza, deputado Roberto Santiago, que essa missão da Câmara Federal há de ser revigorada pela competência da comissão, há de ser revigorada no plenário dessa casa, para que nós tenhamos aqui efetivamente a produção de algo concreto que atenda às necessidades de uma nova rede organizativa do microcrédito do país. E essa proposta foi uma proposta que eu preciso saudar aqui o nosso deputado Vicentinho, pela competência com que traz o tema e pela oportunidade de nós abrirmos os exemplos reconhecidos já de sucesso no restante dos estados, nos demais estados do país, com as medidas propositivas que foram adotadas e que foram saneadas em muitos lugares onde nós tivemos oportunidade já de acompanhar a realização de um programa efetivo que atenda às comunidades que mais carecem de investimentos e do aporte creditício a fim de gerar novos empregos, gerar uma nova economia e pulverizar resultados a fim de promover aquilo que nós no Rio Grande do Sul chamamos de economia da cooperação. E o presidente Almir tem tido, por muita competência, direcionado a cada um de nós, em especial lá no Rio Grande do Sul, quando nós tratamos essa matéria de microcrédito com relação às instituições a quem nos representa, a possibilidade de construir não só uma política de Estado, mas uma política onde nós tenhamos a participação e o reconhecimento de que o Estado não pode e não será onipresente nessa condição. Que nós precisamos abrir os olhos para uma nova forma de relacionamento público com o cliente do microcrédito. E dessa forma nós colecionamos aqui, Lucilene, que é a nossa coordenadora do PNMPO, a realização de um estudo observando os demais estados com relação aos programas locais de microcrédito e entendemos que no Rio Grande do Sul nós construiríamos uma alternativa diferenciada daquilo que tem sido proposto pelo programa Crescer. E de que forma foi feito isso? No Rio Grande do Sul nós temos um banco estatal, que é o Banrisul, do qual faço uma saudação aqui ao Citolin, que é o representante da superintendência de microcrédito daquele banco, e é hoje o nosso principal fornecedor de funding nas nossas operações. E nós entendemos que na construção de uma Secretaria de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, nós teríamos uma grande dificuldade. O Rio Grande do Sul é um estado que tem 497 municípios e uma secretaria estadual, por maior que seja a sua vontade de construir uma política efetiva para cada realização, para cada município, precisa buscar parceria. E uma parceria que nós, quando reconhecemos aqui, quando acabamos por inaugurar o programa Crescer, nós não vimos materializada nessa forma de relacionamento com instituições, com as OCIPs de microcrédito. E uma determinação do nosso governador Tarso Genro, uma determinação nossa, junto com Ângelo Barcelos, que é o coordenador do Programa Gaúcho Microcrédito, nós definimos um novo arranjo para o Rio Grande do Sul, que tem se mostrado já com 2 anos de execução de um Programa Gaúcho Microcrédito, um marco reconhecido do avanço das políticas de economia para a micro e pequena empresa gaúcha, seja ela formal ou informal. Nós precisamos reconhecer que o Estado, que o órgão público, não tem condições completas e isoladas de trabalhar microcrédito. Muitas vezes sequer tem o DNA. E hoje nós conversávamos com o Nelson Costa, que é o nosso secretário executivo do Ministério da Micro e Pequena Empresa, para construir uma política vertical no país, onde faça-se esse reconhecimento a partir daqueles que mais competência têm
na produção e na realização de microcrédito produtivo orientado nesse país. Aqui, a minha saudação, não ao MIR na condição de presidente, mas o meu reconhecimento ao Abcred do Brasil, que organiza centenas de instituições de microcrédito, que ao longo desses últimos anos superaram crises, adversidades, constrangimentos, mas que puderam hoje estar aqui reunidos no plenário da Câmara Federal para tratar de uma matéria tão importante para o desenvolvimento da economia brasileira. O Rio Grande do Sul reconheceu, dentro dessa política de Estado que nós estamos desenvolvendo, que nós no nosso Estado, somos parceiros e somos aliados de uma realização diferenciada para o microcrédito. Lá nós consolidamos a rede gaúcha de microcrédito a partir de 45 instituições, OCIPs, tradicionalmente reconhecidas pelo Ministério da Justiça, pelo MTE, com acompanhamento e auditoria efetiva da Secretaria de Economia Solidária e do Banrisul, e que a partir dessa rede de microcrédito, quando nós inauguramos, quando nós completamos o aniversário de 2 anos, Almir, nós pudemos fazer um reconhecimento, uma avaliação de que nesse curto espaço de tempo, mais de 33.500 gaúchos foram beneficiados com as ações de microcrédito no nosso estado. Pessoas que vão lá para buscar R$100, R$1.000, R$10.000, R$15.000 e que estão impulsionando uma nova economia para o estado do Rio Grande do Sul. São pessoas que foram privilegiadas por um tratamento diferenciado, com o diferencial que nos orientou sempre o Ministério do Trabalho e Emprego, que é a orientação do crédito. Que a produtividade, que o reconhecimento dele possa se valer de forma propositiva, proativa e que tenha um reflexo imediato na adimplência das suas obrigações. E essa rede estadual de microcrédito, ela é desenvolvida não só com a oportunidade que nós construímos com o programa Crescer, quando o Banrisul recebe o subsídio federal e faz o repasse para a nossa rede, mas nós achamos que o microcrédito deve mais, e o Estado do Rio Grande do Sul deve participar ainda mais dessas operações. E para isso, uma das matérias que nós tratamos hoje no Ministério da Micro e Pequena Empresa, com o nosso vice-ministro, foi a proposta de que no Rio Grande do Sul se estabeleceu o Fundo Estadual de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é um fundo garantidor das operações de microcrédito, com um arrimo lastreado da sua inauguração de R$50 milhões, capaz de oportunizar os nossos investimentos, que já acumulam uma carteira de mais de R$230 milhões nesses últimos 2 anos. Dessa forma, nós entendemos que nós somos capazes de investir e de capilarizar uma rede propositiva, e que não para por aí, porque o microcrédito é uma necessidade, deputado Roberto Santiago, não só de R$100 a R$15.000. Nós precisamos, e para isso tem aqui a participação do Paulo Roberto, do BNDES, nós precisamos avançar cada vez mais sobre a condição de crédito para os empreendedores de pequeno porte. E uma nova etapa do microcrédito há de ser tratada também aqui, e tratada em especial com redes que são competentes para essa matéria. Porque muitas vezes bancos não têm interesse de atender um cliente sujo de farinha, sujo de graxa, sujo do seu trabalho diário, mas que é um trabalho que enobrece, que contrata funcionários, que dinamiza a economia local e que constrói a dignidade das pessoas. E quando eu falo isso, eu falo com o pertencimento aqui que nós encontramos junto às diversas nomenclaturas que nós estabelecemos para o microcrédito. Nós tratamos um caso, deputado, em Soledade, no Rio Grande do Sul, reconhecidamente produtora de pedras semipreciosas, faz o beneficiamento de pedras lindíssimas que são comercializadas no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. E lá nós tivemos uma ação combinada entre o Ministério Público Estadual e o nosso órgão de Estado que cuida do meio ambiente, a FEPAM. E eu contava essa história para os nossos colegas, quando dessa fiscalização foi produzido um TAC, um termo de ajustamento de conduta, determinando o termo para as operações desses 150 pedristas que herdaram essa capacidade laboral da família. Com pessoas que têm 50, 60, 70 anos, trabalhando, quebrando pedra todos os dias. E essa decisão do TAC de colocar termo, findar a atividade produtiva deles, estava baseada no que diz respeito à lapidação,
por ser uma atividade de risco e eles sequer utilizarem os equipamentos de proteção individual, máscara, óculos, protetor auricular, eles trabalham na garagem de casa, não tem ventilação, não tem uma boa iluminação. Aquele é o sustento de muitas famílias. Na verdade, 150 famílias dessa comunidade de Soledade. E esse termo de ajustamento de conduta gerou uma crise, porque não tem recolocação para essas pessoas. E de que forma nós poderíamos combater o que a FEPAM estava determinando, que o resíduo líquido do tingimento das pedras, pela gravidade, por ser muito tóxico ao meio ambiente, não poderia ter continuidade e o efetivo cumprimento das normas trabalhistas junto ao Ministério Público do Trabalho. Nós determinamos para essas 150 pessoas, algumas delas positivadas em SPC e Serasa, que elas seriam beneficiadas com o Programa Gaúcho Microcrédito. Porque a atividade principal do microcrédito é atender aqueles que produzem algo. E atender de forma propositiva para que esse acompanhamento possa ter uma migração para, primeiro, um novo arranjo produtivo, formalização, fortalecimento da economia local. E aí, deputado Roberto, nós vimos que com R$10 mil em um ticket médio para esses produtores, para esses lapidadores, os pedristas de Soledade, nós seríamos capazes de construir fossas sépticas e comprar o equipamento de proteção individual. Todos os bancos que eles recorreram negaram esse empréstimo. Todos, sem exceção. Foi através do Programa Gaúcho Microcrédito, por uma determinação do governador, que nós conseguimos identificar essa necessidade. E no clube mais chique da cidade, nós fizemos uma entrega simbólica para esses 150 pedristas de um valor de R$1,5 milhão para a execução desse serviço. Restabeleceram a capacidade produtiva, corrigiram os eventuais danos que estavam cometendo ao meio ambiente e a recuperação com a legislação trabalhista. E, além disso, formalizaram suas empresas e passaram a ter a contratação dos operadores de cada fabriqueta por meio da carteira de trabalho formalmente contratado. Isso é uma ação de microcrédito. E para isso eu quero convidar vocês aqui para que conheçam esse programa e para que ao final dele nós possamos dividir, algumas experiências que nós estamos cultuando, porque no Rio Grande do Sul pode no restante do país. Se pode no Rio Grande do Sul, com a competência da nossa rede de microcrédito, eu quero convocar as instituições de microcrédito para que nós façamos um grande levante e possamos criar a rede nacional de microcrédito a partir das nossas instituições, colocando à disposição toda a técnica, toda a engenharia científica, todo o arranjo institucional que nós construímos para o Rio Grande do Sul, a fim de poder proporcionar, assim como Santa Catarina tem, assim como o Rio Grande do Sul tem, a nova rede de microcrédito do país. Quero apresentar a vocês o Programa Gaúcho Microcrédito, chamado Microcrédito Lapidar. Na verdade é uma joia que vai para o mundo inteiro. Já está no sangue do soledadense trabalhar com pedra, né? Pega a pedra bruta e corta ela, tinge tudo, pega e vende ela. As joias aqui de Soledade são maravilhosas. A gente percebe que elas são feitas com muito capricho. O Programa Gaúcho do Microcrédito do Governo do Estado com o Banrisul financia pequenos e microempresários. É o maior programa estadual de microcrédito do Brasil. Já concedeu mais de R$100 milhões para o desenvolvimento da economia gaúcha. Veio na hora certa vem esse projeto do microcrédito. Ele veio numa hora, vamos dizer assim, que o povo estava desesperado. Juro barato aí pro pessoal, sem muita restrição, né? Não exigindo muito, né? Ficou muito, muito bom, assim. Hoje tem uns piados que estão tudo cadastраdos. Antigamente não tinha nada, não tinha como fazer. Ganhar esse dinheiro eu posso progredir mais e cuidar do meio ambiente. RS Mais Desenvolvimento. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma matéria que foi divulgada no final de 2011. Hoje nós temos já 33.500 gaúchos beneficiados. E a partir desse pertencimento, como nós estamos chamando, do microcrédito para determinadas comunidades, para determinadas atividades, nós começamos a derivar para outras ações. Assim como existe o microcrédito lapidar, nós temos o microcrédito da bacia leiteira, que fornece a compra, faz um trabalho diferenciado com os produtores de leite, porque para aqueles que têm uma cota X diária de produção de leite, eles conseguem comprar o resfriador sem sequer tirar R$1 do bolso, elevando a qualidade nutricional do leite e criando um bônus
ou conquistando um bônus através das grandes cooperativas para que nosso leite possa ser melhor produzido, derivando em iogurte, em leite, em insumos que são gerados por essa indústria. Microcrédito da bacia leiteira. Nós atendemos os camelôs de Cruz Alta com uma ação também muito parecida com Solidade, onde a Receita Federal e o Ministério Público Estadual queriam reassumir a praça da cidade. A população clamava por ela. E eles ocupavam lá a praça da cidade. Inclusive foi feita essa ação junto com uma das nossas instituições tradicionais, que é a ICC Central, em Membuí, onde o Arlimar aqui a representa, onde eles ocupavam a praça com lona preta, tal qual esses acampamentos sem terra. E a população afirmava, a praça é da cidade, não é do camelô. 26 barracas. Uma mesa de 1 metro por 2, um compensado. E essa ação da Receita Federal criou um impasse muito grande, porque eles iam lá, apreendiam na véspera das grandes festas todo o produto dos camelôs. Então eles tinham que sair dali, não tinha mais condições. E de que forma sairiam? Sozinho ninguém aluga uma loja. Eles trabalham na rua já por essa condição. E aquele trabalho é o trabalho que leva a comida, sustento para a família de cada um. Então nós reunimos os 26 ambulantes, fizemos, na modalidade que o Almir tratou aqui, um aval solidário de um empréstimo de R$240 mil, e esses 26 camelôs compraram um terreno na região central de Cruz Alta, e lá hoje estão construindo o primeiro shopping popular de compras a partir de uma ação produtiva do microcrédito, com uma taxa menor que o sistema financeiro habitacional. Essa é uma realização do Programa Gaúcho Microcrédito, Rede Solidária. Nós temos a cadeia solidária de frutas, das frutas nativas, nós temos do artesanato, e eu sei que o tempo está estourando, mas, deputado Roberto, é importante nós aqui nos unirmos em torno dessa plataforma, porque uma nova economia para o Brasil é necessária. Bancos federais têm grande competência, mas eles têm uma tradição também que versa no atendimento, na realização de grandes negócios, de grandes empresas, de pessoas que têm dinheiro. Eu quero falar aqui para aqueles que não têm dinheiro, que precisam da nossa ajuda. E essa ajuda se dá através das centenas de instituições de microcrédito brasileiras que, hoje, com grande competência, a Abicred organiza, constrói, fortalece e que os estados devem, com a sua competência, com a sua participação, promover, pelo menos, o reconhecimento do papel que elas executam. Para isso, o Rio Grande do Sul quer se colocar como parceiro, em nome do governador Tarso, em meu nome, aqui na Secretaria de Economia Solidária, registrar aqui nossa ação, não somente para as mulheres, que foi referenciado pelo Almir, mas eu tenho aqui o presidente nacional da juventude do meu partido, o Adriano, para a juventude que precisa construir oportunidades de negócios, a indústria criativa, para a educação empreendedora dos nossos alunos, da rede básica fundamental, e construir isso a partir de uma grande competência que eu vejo aqui nas instituições de microcrédito. Portanto, deputado Roberto, minha saudação, o prazer de poder retornar a essa casa, agora na condição de secretário, e poder distribuir o reconhecimento que nós fazemos aqui pela competência da nossa Comissão do Trabalho, mas solidificar a parceria do Estado do Rio Grande do Sul naquilo que nós cremos que é a nova economia, a economia da cooperação, que é o apoio aos empreendedores de pequeno porte e, sobretudo, o apoio à rede nacional, à futura rede nacional de instituições de microcrédito do nosso país. Muito obrigado, Maurício, deputado Maurício, que com muita clareza, muita lucidez, né, reforça aquilo que toda essa casa, todo esse parlamento deveria fazer, não é?